Oi, gente! Esse vídeo é para quem está pensando em fazer mestrado. Eu vou compartilhar um pouquinho aqui sobre a minha experiência na transição entre o mercado de trabalho e a carreira acadêmica. Eu vou falar um pouquinho sobre os desafios que eu enfrentei para entender como é que funcionava o processo de seleção, encontrar uma linha de pesquisa, um professor que pudesse me orientar. Vou esclarecer algumas ideias erradas que existem a respeito do mestrado e da seleção do mestrado, que fazem com que muita gente acabe desistindo da ideia de fazer mestrado. Eu mesma tinha alguns desses pensamentos e acabei adiando a minha ideia de fazer mestrado por medo ou por insegurança. Então eu vou esclarecer essas ideias e mostrar que ninguém precisa ter medo de entrar na carreira acadêmica, de fazer o mestrado. Aproveita e já compartilha comigo aqui nos comentários se tá nessa indecisão, sem saber se vale ou se não vale a pena, e como passar por esse processo, como decidir qual mestrado fazer. E também se inscreve aqui no canal Além do Lattes, curte esse vídeo, compartilha para que o meu conteúdo possa chegar a mais gente, e eu vou ficar muito feliz com isso. Fica aqui comigo no Além do Lattes. Bom, primeiro eu vou começar explicando rapidinho por que eu resolvi fazer essa mudança de rumo na vida, digamos assim. Eu me formei em jornalismo em 2009, fui para o mercado de trabalho, passei a maior parte da minha vida profissional trabalhando como repórter de TV em afiliadas da Rede Globo aqui do Rio Grande do Sul. E depois de um tempo, eu passei a me incomodar com algumas questões, algumas inquietações da prática profissional, da prática jornalística, e que eu queria entender, mas eu não sabia muito bem como. Então eu decidi fazer mestrado. Aí a primeira coisa que eu fiz foi entrar lá no site do Pós-Com e tentar ver de que forma que eu poderia ingressar no mestrado. Aí eu comecei a pesquisar, comecei a ler, alguém tinha me dito que eu tinha que ler o edital, pensar num projeto de pesquisa que se encaixasse naquelas linhas de pesquisa, naquelas orientações dos professores. Aliás, eu tenho um vídeo aqui no canal que explica direitinho, passo a passo, para encontrar linha de pesquisa, professor, orientador e desenvolver o projeto de pesquisa do mestrado. Se vocês se interessarem, olhem aqui, vai estar na descrição também. Aí nesse primeiro momento eu tive muita dificuldade de entender como que funcionava aquele processo. Como que eu vou imaginar um problema para pesquisar e ainda encaixar nessa linha de pesquisa? Além disso, o texto acadêmico ele é cheio de conceitos e de termos que são próprios de cada área de pesquisa, né? De cada metodologia, de cada pensador, de cada corrente teórica, e que eu não entendia. Também vi que o processo seletivo daquele ano estava muito em cima e que eu não ia conseguir dar conta de fazer nada. Isso é uma coisa importante da gente pensar. A gente tem que planejar com um certo tempo, pelo menos de um ano para o outro, porque é difícil que a gente resolva num mês e no outro já comece a fazer um mestrado. O que eu fiz então? Decidi encontrar um curso mais curto. Encontrei uma especialização em TV e convergência digital, que tinha a ver com a área que eu atuava. A especialização foi a porta de entrada para eu conhecer, para eu retomar, na verdade, o conhecimento sobre o universo acadêmico, porque é muito diferente o universo acadêmico da pós-graduação da graduação. Então, fazendo a especialização, eu consegui começar a entender como é que funcionava a leitura dos textos acadêmicos, como é que funcionava a pesquisa. Bom, fiquei lá 1 ano e meio fazendo a pós-graduação, escrevi um artigo no final, decidi fazer a seleção do mestrado. Quando eu estava ainda terminando ali a especialização. Abri o edital, vi o que precisava, um monte de coisa, que eu não tinha feito nada ainda, e achei que conseguiria dar conta ali em 1 mês de fazer tudo. Projeto de pesquisa, atualização do Lattes, estudar para a prova dissertativa e ainda me preparar para a entrevista. Claro que eu não consegui. Eu não consegui fazer todos esses processos a tempo de ter uma preparação com qualidade para ser aprovada, e eu não fui, né? Aliás, eu já fui reprovada na fase da prova escrita, porque eu estudei de uma forma totalmente errada. Eu estudei lendo os textos como quem lê literatura, ficção, sentada no sofá, sublinhando
no final da tarde super cansada. Então isso não funcionou. Mas eu não desisti, porque, né, não quero dizer que eu sou brasileira, não desisto nunca, porque anda difícil ser brasileira, né? Mas tudo bem, a gente segue. Bom, começou um novo ano, eu tava lá decidida então que naquele ano eu ia passar no mestrado. E aí o que eu fiz? Eu fui procurar um grupo de pesquisa no programa de pós-graduação. Falar com o professor que coordenava, com a professora que coordenava o grupo, pedir para participar das leituras do grupo, para eu ir me inserindo naquela rotina e também ir lendo com mais profundidade os textos que poderiam me interessar para eu fazer a elaboração de um projeto de pesquisa, para eu elaborar um projeto de pesquisa. Outra forma muito interessante também para quem quer ir se integrando à rotina da pós-graduação, do mestrado ou do doutorado, é fazer uma disciplina como aluno especial. Normalmente são lançados os editais para aluno especial no início do semestre letivo regular. Então são alunos que podem frequentar as aulas, que têm um vínculo ali com a instituição, e aí então tu lê os textos, tu participa das discussões e no final entrega um artigo. Nesse formato demanda mais tempo, porque tu precisa frequentar as aulas normalmente, todas as semanas, ler aqueles textos e tem o compromisso de entregar um artigo no final. Além disso, se você depois decidir fazer o mestrado e ingressar naquele programa de pós-graduação, já conta aquele crédito daquela disciplina na quantidade de créditos que você tem que fazer lá para cumprir, para conseguir o título de mestre. Tem essas possibilidades que a pós-graduação oferece para a gente ir se integrando e e conhecendo melhor como é que funcionam as rotinas e os processos. Foi isso que eu fiz. Entrei no grupo de pesquisa, passei a ler os textos, conversar com os colegas, escrevi um artigo, incentivada pelos colegas, participei de um congresso acadêmico naquele ano, apresentando meu artigo. Então, o meu Lattes, que até então não tinha nada de pontuação, agora passou a ter a pontuação ali da apresentação naquele congresso, e mal eu sabia o quão importante seria depois para eu conseguir a bolsa. Aí então, feito isso, ao longo do ano, eu também fui trabalhando no meu projeto de pesquisa que eu iria propor como pesquisa para ingresso no mestrado. Fui atualizando o meu currículo Lattes, ou seja, deixando todos aqueles certificados, aquele monte de abinha preenchida, tudo certinho lá. E quando foi lançado o edital, então, do processo seletivo para o mestrado, eu já estava com essas duas etapas basicamente concluídas. Eu tive que me preparar para a prova dissertativa. Eram livros que foram indicados no edital, tinha que ler aqueles livros, estudar aqueles livros para fazer a prova dissertativa e depois também a entrevista. Consegui estudar naquele 1 mês e meio, porque normalmente esses editais eles abrem com um prazo não muito longo, 1 mês, 2 meses no máximo. E foi assim então que eu consegui desvendar todo esse mistério de como funcionava o ingresso para o mestrado. No ano seguinte, então, eu comecei a fazer mestrado, ainda estava trabalhando, mas eu já tinha decidido que se eu ganhasse bolsa, eu iria largar o meu trabalho para me dedicar com exclusividade para o mestrado. Sim, a bolsa é muito pequena, são R$ 1.500 para uma dedicação exclusiva e que sim, é exclusiva, porque a gente passa o tempo todo lendo, tem um monte de disciplina que tem que ser feita, cada disciplina tem um monte de texto, a gente precisa estar preparada para discussão em sala de aula, precisa fazer artigo, precisa participar de evento acadêmico, de congresso, são obrigatoriedades do mestrado. Inclusive, estou pensando em fazer um vídeo só sobre isso, sobre a rotina do mestrado. Se vocês se interessam, já deixam aqui o comentário dizendo que sim, que querem saber um pouquinho sobre a rotina do mestrado, do doutorado. A bolsa era menor do que o meu salário, com certeza, até porque eu também não tinha os benefícios, mas eu sempre penso nessa minha nova trajetória como um investimento a longo prazo. Também tenho consciência de que tenho o privilégio de que eu tinha minha mãe, que eu podia contar caso me faltasse dinheiro. E isso realmente é uma realidade que faz toda a diferença.
E agora eu vou falar sobre algumas ideias erradas, mas que são super comuns, que fazem com que muita gente tenha medo de fazer a seleção para o mestrado, achando que não vai passar em função desses pensamentos que circulam muitas vezes, mas que estão errados. A primeira ideia totalmente errada é de pensar que fez a graduação numa universidade, numa faculdade particular e por isso nunca vai conseguir entrar na universidade pública, num mestrado público ou numa particular. Errada, totalmente errada essa ideia. Tenho vários colegas que fizeram a graduação na particular e que fazem mestrado, que fizeram mestrado na universidade pública, porque o que mais importa para a banca avaliadora, o que mais importa para os professores do programa de pós-graduação é o teu interesse em cursar o mestrado, é a tua preparação para ingressar na carreira acadêmica. Então, se você fez um bom projeto de pesquisa, se você pesquisou, se está ali a par e compreendendo aquelas teorias que tu colocou ali no teu trabalho, não precisa se aprofundar tanto naquele primeiro momento, porque é para isso que serve o mestrado, para esse momento de aprofundamento teórico, conceitual, metodológico. Mas tu precisa ter uma ideia, tu precisa ter consciência dos teus objetivos com o mestrado. E é isso que a banca vai avaliar, a tua vontade, a tua disponibilidade e a tua disposição para cursar o mestrado, muito mais do que onde que tu fez a tua graduação. Outra ideia errada é pensar que mestrado em universidade particular é fraco. Errado, erradíssimo. Não interessa qual é a fonte de financiamento do curso, se é público, se é privado, não interessa. O que interessa é a pontuação da CAPES. É a nota que a CAPES dá pro programa de pós-graduação. E cada programa de pós-graduação tem a sua nota. Então vocês têm que entrar no site da CAPES e olhar se aquele programa de pós-graduação que vocês querem fazer a seleção tem qual nota. Por exemplo, aqui na Universidade Federal de Santa Maria, o pós-com tem nota 5 da CAPES. A terceira ideia errada que eu também tinha era pensar que, porque eu não tinha tido uma vida acadêmica ativa na graduação, que eu nunca iria conseguir entrar no mestrado, entrar na pós-graduação. É claro que quem na graduação participou de projeto de iniciação científica, de grupo PET, dessas atividades mais acadêmicas, tem mais facilidade para compreender o processo. Talvez, se eu tivesse participado dessas atividades, eu não tivesse que ter feito toda essa volta de ir na especialização e voltar para conseguir entender como é que funcionava a lógica de funcionamento da pós-graduação. Mas não quer dizer que a pessoa fique vetada de entrar na pós-graduação. Eu entrei, estou agora no doutorado e sou prova viva de que a graduação é outra realidade bem diferente na questão da pesquisa acadêmica do que a pós-graduação. Então, gente, se vocês estão pensando em fazer mestrado, façam. Se vocês estão imaginando que o mestrado possa ser uma possibilidade para refletir sobre as práticas da profissão de vocês, uma possibilidade de uma nova carreira para continuar pensando, para continuar atuando na área que vocês escolheram como profissão, façam mestrado. Não tenham medo, não se apeguem a ideias pré-concebidas, a ideias preconceituosas. Façam o que vocês querem, se empenhem na pesquisa. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, me perguntem. Se tiverem sugestões de vídeos para eu fazer, me sugiram, que eu vou ficar muito feliz de poder tratar de temas que sejam do interesse de vocês. Esse canal, inclusive, eu criei pensando justamente em compartilhar essas experiências que eu não tinha aonde buscar quando eu estava nessa etapa, nessa fase. Peço mais uma vez que vocês se inscrevam aqui no Além do Lattes, curtam o vídeo, compartilhem e eu vejo